A história da música jamais estaria completa sem mencionar o incrível ABBA. No centro de tudo está Benny Andersson, que ajudou a criar canções que chegaram ao topo das paradas e conquistaram diversos prêmios em sua época. Contudo, por trás do brilho e dos sucessos estrondosos, Benny teve uma vida conturbada. Durante todo esse tempo, Benny optou por manter grande parte dessa dor em segredo, deixando que a música falasse por si. Agora, aos 78 anos, ele finalmente compartilha a verdade sobre seu passado. Sobre ela, principalmente, e também sobre o que realmente aconteceu com ABBA. Junte-se a nós, neste vídeo, enquanto descobrimos as verdades que Benny Andersson revela sobre ela. O fim do ABBA e o início dos problemas de Benny Andersson. Na primavera de 1982, após alcançarem o estrelato, o ABBA retornou ao estúdio para iniciar novas gravações. Havia rumores de um novo álbum, talvez até uma pequena turnê, mas o progresso era lento. Em maio e junho, eles só tinham conseguido gravar 3 músicas: You Owe Me One, I Am the City e Just Like That. Benny e Björn, no entanto, não ficaram satisfeitos com o resultado, e as faixas foram arquivadas enquanto o grupo tirava férias de verão. Em agosto, os planos mudaram. Em vez de um novo álbum de estúdio, eles prepararam uma coletânea com os singles dos primeiros 10 anos para ser lançada no Natal. A coletânea incluiria todos os seus sucessos antigos, além de algumas músicas inéditas. Em outubro e dezembro, lançaram 2 singles finais, The Day Before You Came, com Cassandra, como lado B, e Under Attack, com You Owe Me também como lado B. The Day Before You Came fez sucesso em vários países europeus, chegando ao top 5. No entanto, no Reino Unido, nenhum dos singles conseguiu entrar no top 20. A coletânea The Singles The First 10 Years tornou-se outro grande sucesso, alcançando o topo das paradas no Reino Unido e na Bélgica e obtendo bom desempenho na Alemanha e na Holanda. Mas Under Attack acabou sendo o último single do ABBA antes da separação da banda. Das músicas que ficaram engavetadas, I Am the City foi lançada em 1993. Já Just Like That nunca foi lançada oficialmente na íntegra, apesar de anos de pedidos dos fãs. Trechos da música foram posteriormente reaproveitados em outros projetos, como o musical Chess. Até hoje, Benny e Björn se recusam a lançar a versão completa do ABBA, mesmo que ela circule em gravações piratas há décadas. No final de 1982, o ABBA fez suas últimas aparições promocionais. Em novembro daquele ano, viajaram para Londres para participar de programas como Saturday Superstore e The Late Late Breakfast Show. Na semana seguinte, apresentaram-se na Alemanha Ocidental, no Show Express. Em 19 de novembro, fizeram sua última aparição na TV sueca no programa de Noias Muskinan. Finalmente, em 11 de dezembro de 1982, o ABBA se apresentou junto pela última vez. A apresentação, transmitida ao vivo de um estúdio de TV em Estocolmo, foi ao ar no The Late Late Breakfast Show com Noel Edmonds no Reino Unido. Isso marcou silenciosamente o fim de uma era, o encerramento de um dos grupos pop de maior sucesso da história. Mas para realmente entender o ABBA, é preciso olhar além da música. O que realmente aconteceu com o ABBA e Benny Andersson? Continue assistindo para descobrir, entendendo o que deu errado. O ABBA não era apenas sobre figurinos deslumbrantes e melodias contagiantes. Foi construído sobre 2 histórias de amor reais, a Agneta Fältskog, com Björn Ulvaeus, e Benny Andersson, com Anni-Frid Freda Lyngstad. No início dos anos 70, parte da magia do ABBA vinha da ideia de que o casal que cantava canções de amor sinceras no palco também compartilhava essas emoções na vida real. Agnea conheceu Björn em 1968, quando ele ainda se apresentava com o grupo The Houdini Singers. Agnea e Björn se casaram em julho de 1971, com Benny tocando órgão na cerimônia. Tiveram uma filha Linda em 1973 e um filho Peter em 1977.
Mas, à medida que a fama do ABBA crescia exponencialmente, as turnês intermináveis e a pressão constante começaram a afetar o casamento. Em 1979, no auge do sucesso mundial do ABBA, eles se divorciaram. A separação foi especialmente difícil para Agneta, que mais tarde admitiu ter precisado de terapia para lidar com a situação. Relatos da época sugeriam que Bjorn já estava em um novo relacionamento com Lena Keller. Nessa época, Bjorn escreveu The Winner Takes It All, que Agneta cantou com versos comoventes como Diga-me ela beija como eu costumava te beijar. Ela descreveu a canção como profundamente emotiva, mas também catártica, dizendo: Foi fantástico cantar essa música porque pude expressar muitos sentimentos. Embora o casal tenha declarado à imprensa que o divórcio foi amigável, Agneta refletiu posteriormente com sinceridade. Obviamente, todos sabemos que não existem divórcios felizes, especialmente quando há filhos envolvidos. A história de amor de Benny e Frida começou em 1969 e em 1971 eles já moravam juntos. Ao contrário de Bjorn e Agatha, eles não se casaram imediatamente. Foi somente em outubro de 1978, quando o ABBA estava no auge de sua carreira, que eles oficializaram a união. Mas o casamento durou pouco. Em 1980, eles também se separaram. Benny afirmou publicamente que continuaram amigos, mas o verdadeiro motivo logo veio à tona. Ele se apaixonou pela produtora de TV Mona Nerklet, com quem se casou em 1981. Frida falou abertamente sobre a decisão de se separarem, dizendo: simplesmente nos distanciamos. Terminar se tornou uma necessidade. Assim como Agneta e Bjorn, eles tentaram continuar com o ABBA após a separação, mas a química não era a mesma. Em 1982, ambos os casamentos chegaram ao fim e com ele a era de ouro do ABBA. Como a vida de Benny Andersson se tornou tão complexa, quem era Benny antes dos holofotes e da fama? Vamos descobrir. Benny Andersson, do ABBA, diante do palco e dos holofotes. Benny Andersson nasceu em 16 de dezembro de 1946 no bairro de Vasa, em Estocolmo. Seu pai, Gösta, trabalhava como engenheiro civil e sua mãe, Laia, cuidava da família. Benny também tinha uma irmã mais nova, Eves, nascida em 1948. A música corria em suas veias. Tanto seu pai quanto seu avô tocavam acordeão, e quando Benny completou 6 anos, eles lhe compraram um e o apresentaram às canções folclóricas suecas, melodias tradicionais e a um estilo cativante chamado Schlager. Ele se apaixonou rapidamente por todos os tipos de música. Os primeiros discos que teve foram Du Bast Musk, de Catarina Valent, e Jailhouse Rock, de Elvis Presley. Ele adorava especialmente a faixa Treat Me Nice, principalmente pela mistura de piano usada na música. Essa combinação de estilos o moldaria para o resto da vida. Aos 10 anos, Benny já tinha seu próprio piano e aprendeu a tocar sozinho. Inspirado por músicos como Brian Jones dos Rolling Stones, Benny se tornaria um dos maiores músicos de todos os tempos. Logo, a escola deixou de lhe interessar. Então, aos 15 anos, ele a abandonou e se dedicou à música, apresentando-se em clubes juvenis. Nessa época, conheceu sua primeira namorada, Christina Gronvall. Juntos tiveram 2 filhos, Peter em 1963 e Helen em 1965. No início de 1964, Benny e Christina se juntaram a um pequeno grupo peculiar chamado Elveret's Spellman's Lag, que se traduz como Grupo de Música Folclórica da Companhia de Eletricidade. O nome era uma brincadeira com seus instrumentos elétricos. Eles tocavam principalmente músicas instrumentais como Baby Elephant Walk. Mas foi também nessa época que Benny começou a experimentar compondo suas primeiras canções. Em outubro de 1964, a carreira de Benny deu um grande salto quando ele se tornou o tecladista da banda pop The Hip Stars.
Apenas alguns meses depois, em março de 1965, eles alcançaram o sucesso com o hit Cadillac. Praticamente da noite para o dia, The Hip Stars se tornaram um dos grupos pop mais populares da Suécia na década de 1960. Benny não era apenas o cara do teclado. Ele rapidamente se tornou a principal força criativa da banda e até mesmo um ídolo adolescente por mérito próprio. No início, eles tocavam principalmente covers de sucessos internacionais. Mas as composições de Benny logo deram à banda sua própria identidade. Ele escreveu várias de suas canções mais queridas, incluindo No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation, It's Nice to Be Back e She Will Love You. Essas canções consolidaram tanto a reputação da banda quanto o talento de Benny para criar músicas inesquecíveis. Então aconteceu um encontro que mudaria sua vida. Em junho de 1966, Benny cruzou o caminho de Björn Ulvaeus. Os dois se deram bem instantaneamente e começaram a compor juntos. Sua primeira colaboração, Isn't It Easy to Say, foi posteriormente gravada pelos Uriah Heep Stars. Benny também trabalhou com Lasse Berghagen, e uma das canções que compuseram juntos, Hey Clown, conquistou o segundo lugar no Melody Festival de 1969, a maior competição musical da Suécia. Como essa dupla se tornou um sucesso mundial, para onde mais a vida os levaria, a ascensão de Benny Andersson ao estrelato, tornando-se o ABBA. A participação da Suécia na final do Festival Eurovisão da Canção, em 1969, acabou por ser um momento decisivo na vida de Benny. E não apenas musicalmente. Foi lá que ele conheceu a cantora Annie Freiredet Lyngstad, que em breve se tornaria sua parceira e colaboradora. Quase na mesma época, Björn Ulvaeus se apaixonou por outra estrela em ascensão, Agneta Fältskog. Esses relacionamentos naturalmente aproximaram os quatro tanto pessoal quanto musicalmente, lançando as bases para o que estava por vir. Naquele mesmo ano, Benny e Björn começaram a colher os frutos de seus esforços como compositores. Eles emplacaram seus primeiros sucessos com Lewa Sexot para Brit e Spillman para o Uriah Heep Stars. Conforme os dois casais continuavam trabalhando juntos em gravações, algo mágico começou a acontecer: a combinação das vozes de Agnea e Annie Fred. Suas harmonias eram tão poderosas que Benny e Björn decidiram moldar seu som em torno delas. Inspirados por grupos vocais mistos populares da época, o vínculo de Benny com Annie Friedrich também se aprofundou por meio da música. Ele produziu o single Peter Pan dela, de 1969, e mais tarde seu álbum de estreia solo, Freda, em 1971. Ela se manteve ocupada se apresentando no circuito de cabarés e revistas de Estocolmo, enquanto Agnea estrelava a produção sueca de Jesus Cristo Superstar em 1972. No início da década de 1970, os quatro não apenas apoiavam as carreiras uns dos outros, mas também construíam a química que impulsionaria a ascensão do ABBA. A primeira apresentação deles juntos aconteceu em abril de 1970, durante uma viagem ao Chipre. O que começou como uma cantoria casual na praia, rapidamente se transformou em um concerto improvisado para os soldados das Nações Unidas estacionados lá. Mais tarde naquele ano, Benny e Björn lançaram seu primeiro álbum conjunto Like a Happiness, com Agneta e Annie Fried nos vocais de apoio em várias faixas. Em novembro de 1970, o Foursome lançou um espetáculo chamado Fast Folk, uma palavra sueca que pode significar tanto pessoas festeiras quanto casais noivos. Seu show de estreia em Gotemburgo não foi exatamente um sucesso de crítica, com os resenhistas detonando a maior parte da apresentação, mas houve um ponto positivo: a interpretação deles de Hey Gay Man, Hello Old Man, que se tornou o primeiro grande sucesso da dupla. Para onde o vento musical os levaria em seguida, como eles encontrariam suas verdadeiras paixões. Continue assistindo para descobrir.
encontrando sua estrela, guia o laço que formou o ABBA. O primeiro grande sucesso do The Foursome veio com Hey Gumly Man, Hello Old Man, creditada a Björn e Benny. A música alcançou o 5º lugar nas paradas de vendas e se manteve em primeiro lugar na Svensktoppen, a lista de sucessos das rádios suecas por incríveis 15 semanas. Em 1971, os 4 colaboravam com mais frequência adicionando vocais às músicas uns dos outros e até mesmo fazendo turnês juntos. Benny e Björn lançaram singles como Tanko Morden Vorm, Imagine If Earth Were Young e Date King and Dr. Yelpa No Doctor Can Help With That, com as vozes de Agnata e Annie Freiredet desempenhando um papel cada vez maior. Naquele verão, Björn, agora casado, começou a se apresentar regularmente com Benny nos parques folclóricos da Suécia. Anderson, chefe da Polar Music, percebeu algo que o mundo ainda não havia notado. Ele acreditava que Benny e Björn tinham potencial para ir muito além da Suécia. Incentivou-os a continuar compondo e experimentando. Em 1972, participaram do Melody Festival na seleção sueca para o Eurovision, com a música ZJM e a canção Say It With a Song. A canção ficou em 3º lugar, mas se tornou um sucesso no país. Naquele mesmo ano, uma surpresa inesperada veio do Japão. A música She's My Kind of Girl entrou para o top 10 por lá, mostrando que sua música podia cruzar fronteiras. Mas a verdadeira faísca surgiu em junho de 1972, quando lançaram People Need Love. Desta vez, Agatha e Annie Fred não eram apenas vozes de apoio. Elas eram as protagonistas. O disco foi creditado a Björn e Benny, Agatha e Annie Fred. Um nome complicado, mas a sonoridade funcionou. A música alcançou apenas o 17º lugar na Suécia, mas foi o suficiente para provar que eles tinham algo especial. Chegou até a fazer uma pequena entrada nas paradas americanas, dando indícios do que estava por vir, Quando os 4 finalmente decidiram que era hora de se tornarem uma equipe, continue assistindo para descobrir como nasceu o ABBA de Benny Andersson. Em 1973, o grupo, ainda oficialmente formado por Björn e Benny Agneta e Annie Fred, retornou ao Melody Festival com uma nova música, Ring Ring. Sob a orientação do produtor Michael Brito, a canção recebeu uma produção rica e sonora, que mais tarde se tornaria a marca registrada do ABBA. A letra de Ring Ring também foi escrita em inglês por Neil Sedaka e Phil Cody. Muitos esperavam que a música vencesse a seleção sueca para o Eurovision, mas, para surpresa de todos, ficou apenas em 3º lugar. Ainda assim, no fim das contas, isso não importou muito. Tanto o single quanto o álbum Ring Ring se tornaram grandes sucessos na Europa e até mesmo na África do Sul. Naquele mesmo ano, Agneta deu à luz sua filha Linda. Em uma viagem à Alemanha Ocidental, ela foi temporariamente substituída pela cantora Inger Brunt, mas logo retornou ao grupo. Enquanto isso, seu empresário Stig Andersson percebeu que eles precisavam de um nome mais curto e cativante. Ele começou a chamá-los de ABBA, usando as iniciais de seus nomes Agneta Björn, Benny e Annie Freiredet. Alguns anos depois, seu logotipo agora icônico nasceu quase por acaso. Durante uma sessão de fotos, Benny segurou sua letra ao contrário, inspirando a ideia da abelha espelhada. Em 1976, o logotipo simétrico e ousado já havia se tornado parte permanente da imagem do ABBA. Em 1974, o ABBA retornou ao Melody Festival com uma nova música, Waterloo, uma faixa divertida com inspiração no glam rock. Desta vez, o grupo estava mais refinado, confiante e pronto. Em 9 de fevereiro de 1974, eles venceram a seleção sueca, conquistando o direito de representar seu país no Festival Eurovisão da Canção. Em 6 de abril de 1974, apresentando-se em inglês no grande palco em Brighton.
Inglaterra, o ABBA impressionou o público com seus figurinos extravagantes, energia e som inesquecível. Eles conquistaram a coroa, a primeira vitória da Suécia no Festival Eurovisão da Canção. O triunfo abriu portas por toda a Europa. Waterloo alcançou o primeiro lugar em 9 países e chegou ao top 10 nos EUA, atingindo o 6º lugar. Seu single seguinte, Honey Honey, obteve sucesso moderado. No entanto, no Reino Unido, a gravadora decidiu relançar Ring Ring. No final do ano, alguns críticos já cochichavam. Será que o ABBA acabou sendo apenas um sucesso passageiro? O que realmente aconteceu depois do seu primeiro hit? Continue assistindo para descobrir. O retorno que abalou o mundo, a ascensão do ABBA, a aceitação global. No final de 1974, o ABBA embarcou em uma turnê europeia. Mas nem todos os shows foram um sucesso. Alguns shows não esgotaram e alguns foram até cancelados. Ainda assim, a maré virou no início de 1975, quando eles fizeram uma turnê pela Escandinávia, onde o público lotou todos os locais. Naquele mesmo ano, eles lançaram 2 singles que mudariam tudo: SOS e MMA Mia. Ambas as músicas foram grandes sucessos em toda a Europa, mas foi na Austrália que o ABBA realmente explodiu. Graças à constante execução no programa de TV de sucesso Countdown, Mamma Mia dominou as paradas, mantendo-se em primeiro lugar por incríveis 10 semanas. No início de 1976, o ABBA já era um nome conhecido em grande parte do mundo. Embora entrar no mercado de álbuns dos EUA ainda se mostrasse complicado, tínhamos 2 músicas. Gostávamos delas. Achávamos que eram muito boas. Então, pensamos que talvez devêssemos fazer mais algumas músicas e fizemos. E depois pensamos que talvez devêssemos fazer mais algumas. Então, temos um álbum. A sorte deles mudou novamente em março de 1976 com o lançamento da coletânea de maiores sucessos. A coletânea se tornou o primeiro álbum número 1 do grupo no Reino Unido e incluía uma faixa inédita, Fernando. A música foi um fenômeno, chegando ao topo das paradas em pelo menos 13 países e vendendo mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos maiores sucessos de todos os tempos do ABBA. Mais tarde, naquele ano, lançaram Arrival, o álbum que levou seu sucesso a novos patamares. O disco incluía Money, 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 Knowing Me, Knowing You e seu maior sucesso, Dancing Queen. Esta última alcançou o topo das paradas musicais em todo o mundo e, crucialmente, chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos, consolidando o lugar do ABBA no cenário global. Em janeiro de 1977, o ABBA embarcou em sua primeira grande turnê internacional. Começou na Noruega, percorreu a Europa e finalmente chegou à Austrália. A etapa australiana foi um sucesso estrondoso. Os fãs compareceram em massa apesar da forte chuva. Em Perth, uma ameaça de bomba interrompeu brevemente o show. A dimensão da turnê foi tão intensa que foi imortalizada no filme ABBA. No final de 1977, lançaram ABBA. O álbum, um disco que acompanhou o filme. 2 anos depois, em abril de 1979, retornaram com Voulez-Vous. De forma singular, grande parte do álbum foi gravada no famoso Criteria Studios em Miami, dando às músicas um toque disco sofisticado. O álbum incluía sucessos como Chiquitita, I Have a Dream e Does Your Mother Know? Embora nem todos os singles tenham chegado ao topo das paradas no Reino Unido, as músicas dominaram em outros países, alcançando o primeiro lugar na Bélgica e subindo nas paradas musicais ao redor do mundo. Mais tarde, em 1979, o ABBA lançou Greatest Hits Volume 2, que incluía outro sucesso mundial, Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Em setembro daquele ano, eles iniciaram a turnê ABBA The Tour, começando pela América do Norte, onde se apresentaram em arenas lotadas, um feito notável em um mercado que havia sido difícil de conquistar.
A turnê, então, varreu a Europa, incluindo 6 noites consecutivas incríveis na Wembley Arena, em Londres. Em 1980, o grupo viajou para o Japão para 11 shows com ingressos esgotados, sua última grande turnê como banda. Naquele verão, lançaram The Winner Takes It All, uma canção tão crua e emocional que muitos acreditaram ter sido inspirada pelo divórcio de Bjorn e Agnes. Ambos negaram que fosse algo pessoal, mas os fãs se identificaram profundamente com seus temas de desgosto e perda. Em novembro daquele ano, o ABBA lançou Super Trooper. O álbum quebrou recordes no Reino Unido com mais de 1 milhão de pré-vendas antes mesmo de chegar às lojas. Sua faixa título se tornou o último single número 1 da banda no Reino Unido. Por volta da mesma época, eles gravaram Gracias por la Musa, um álbum em espanhol que os transformou em superestrelas em toda a América Latina, abrindo a música do ABBA para um público totalmente novo. A essa altura, suas canções ecoavam em todos os cantos do mundo. O que o estrelato proporcionou à equipe, o estrelato foi realmente uma bênção ou uma maldição. Continue assistindo para descobrir o começo do fim. Em janeiro de 1981, a vida nos bastidores estava mudando. Bjorn se casou com Lena Keller e o empresário de longa data do ABBA, Stig Andersson, comemorou seu 50º aniversário. Para a ocasião, a banda gravou uma música especial em homenagem a eles, Hovas Vittna. Apenas 200 cópias em vinil vermelho foram prensadas e distribuídas aos convidados, tornando-a um dos discos mais raros do ABBA que existem. Apenas um mês depois, veio outro golpe. Benny e Annie Fred anunciaram o divórcio. O casamento já estava abalado há anos e Benny já havia conhecido Mona Norled, com quem se casaria em novembro daquele ano. Apesar da turbulência pessoal, Benny e Bjorn continuaram compondo e, em março de 1981, o grupo estava de volta ao estúdio. Em abril, eles gravaram Dick Cavett Meets ABA, um especial de televisão que combinava entrevistas com apresentações ao vivo. Mais tarde, naquele ano, lançaram o que se tornaria seu último álbum de estúdio, The Visitors. O álbum seguinte do ABBA, The Visitors, marcou uma mudança de tom. Era um disco mais maduro, abordando temas como relacionamentos rompidos, opressão política, envelhecimento e a perda da inocência. A melancólica faixa título chegou a insinuar encontros secretos contra regimes totalitários. O single de destaque, One of Us, tornou-se o último número 1 da banda na Alemanha e seu último hit no top 3 no Reino Unido. Embora o álbum tenha liderado as paradas em grande parte da Europa, não alcançou o mesmo sucesso em países como França, Austrália e Japão. Na América do Norte, o sucesso foi ainda maior quando All Is Said and Done foi lançado, garantindo ao ABBA seu último hit no top 40 dos EUA. A música, no entanto, que falava sobre separação, carregava uma mensagem mais esperançosa. Nessa época, com o divórcio de Benny e Frida, anunciado publicamente, os rumores de tensão dentro da banda se intensificaram. Como era a vida para os membros da equipe do ABBA depois do fim da banda, a vida depois do ABBA. Após o ABBA, Bjorn e Benny continuaram sendo potências criativas. Eles coescreveram o musical de sucesso Chess, mais tarde ajudaram a dar vida ao MMA Mia nos palcos e nas telas e produziram músicas para outros artistas. Sua fama e fortuna só aumentaram, acumulando centenas de milhões ao longo dos anos. Para Freda e Agneta, a vida após o Big Brother África foi bem diferente. Ambas se afastaram dos holofotes e enfrentaram desafios pessoais. Agneta, em particular, lutou contra o medo do palco, o medo de voar e a culpa por ficar longe dos filhos durante longas turnês. Sua timidez e o inglês menos confiante em comparação com os outros muitas vezes a faziam se sentir deslocada. Após o divórcio de Bjorn, ela se envolveu em vários relacionamentos.
Um com um psiquiatra que certa vez tentara salvar seu casamento, outro com um detetive designado para proteger seus filhos após ameaças de sequestro. Em 1990, ela se casou discretamente com o cirurgião Thomas Sonnenfeld, mas a união terminou em divórcio apenas 3 anos depois. A tragédia não tardou a chegar. Sua mãe morreu por suicídio e 1 ano depois seu pai também faleceu. A dupla perda deixou a Guinea devastada, e ela se afastou ainda mais da vida pública, evitando a música por completo. Em um dos capítulos mais incomuns de sua vida, a Guinea iniciou um relacionamento com G. van der Graaf, um fã holandês que a perseguia há anos. Mais tarde, ela admitiu: "Senti que não conseguia mais resistir. Queria conhecê-lo." O relacionamento terminou mal, e após a separação, ele voltou a persegui-la, obrigando-a a buscar proteção legal. Eventualmente, a Guinea refugiou-se no interior da Suécia, vivendo quase como uma reclusa, sendo comparada a Greta Garbo. Ela chegou a declarar: "Quero ficar sozinha." Durante anos, evitou completamente a música. Em 2004, ela surpreendeu os fãs com o lançamento do álbum My Coloring Book. Mas, tão rápido quanto ressurgiu, voltou ao isolamento. A vida de Frida também teve seus momentos sombrios. Ela nasceu em 1945, fruto de um romance durante a guerra entre sua mãe norueguesa Sinead e um sargento alemão casado chamado Alfred. Sinead tinha apenas 16 anos na época e, com a escassez de alimentos, Alfred chegou a lhe trazer um saco de batatas, um pequeno gesto que deu início a um breve relacionamento. Antes mesmo de Frida nascer, Alfred foi enviado de volta à Alemanha e nunca conheceu a filha. Na Noruega do pós-guerra, relacionamentos com soldados alemães eram motivo de vergonha. Por isso, Sni fugiu para a Suécia com a pequena Frida e sua mãe Artine. A tragédia a atingiu cedo. Sini morreu de insuficiência renal aos 21 anos, deixando Frida aos cuidados da avó. Durante boa parte da vida, Frida acreditou que seu pai havia se afogado. Somente em 1977, depois de já ser famosa, a família dele a reconheceu em uma entrevista. Um reencontro foi organizado, mas foi agridoce. Mais tarde, Frida disse: "É difícil encontrar um pai quando se tem 32 anos." Quando conheceu Benny em 1969, Frida já havia passado por um casamento e um divórcio e criava 2 filhos do primeiro casamento. Ela e Benny se casaram em 1978, mas o relacionamento terminou em 1981. A separação foi dolorosa, principalmente porque Benny logo se casou novamente. Depois do ABBA, Frida construiu uma nova vida no exterior, primeiro em Londres e depois na Suíça. Em 1992, casou-se com um membro da realeza alemã, tornando-se Sua Alteza Sereníssima, a princesa Anne Friedrich de Royce. Mas a alegria foi novamente seguida pela tristeza. Em 1998, sua filha de 30 anos, Lisa, morreu em um acidente de carro em Nova York. Apenas 1 ano depois, seu marido, o príncipe Heinrich, faleceu de câncer. Essas perdas a devastaram e ela se afastou da vida pública, dizendo que sua fé lhe dava forças para seguir em frente. Nos últimos anos, ela encontrou paz e felicidade novamente, vivendo tranquilamente em Zermatt, na Suíça, com o conde Henry Smith, herdeiro da fortuna da W.H. Smith. Como Benny se manteve relevante na música e no mundo em geral, quanta estima ele desfrutava por seu brilhantismo musical no passado, continue assistindo para descobrir. Mamma Mia é um musical que celebra seu 15º aniversário em Londres este ano. Um espetáculo que já foi encenado em teatros ao redor do mundo e que continua em cartaz em Nova York. Como todos sabemos, celebra a música do ABBA. Ao lado de Björn Ulvaeus, ele alcançou grande reconhecimento no teatro, sendo indicado ao Drama Award por Chess e ao Tony Award pelas orquestrações de Mamma Mia. Os álbuns originais do elenco de ambos os espetáculos foram inclusive indicados ao Grammy, e a dupla posteriormente ganhou um prêmio de turnê da Broadway pela trilha sonora de Mamma Mia.
Individualmente, Anderson conquistou 4 prêmios. Grammy suecos, além de ter recebido em parceria com Allville, o Prêmio Especial Internacional Ivor Noll, o Prêmio de Exportação Musical Sueco 2 vezes e o Prêmio de Carreira da Associação Sueca de Editoras Musicais. Em 2002, o governo sueco o homenageou com uma cátedra honorária por criar música de nível internacional que alcançou públicos em todo o mundo. O reconhecimento continuou a acompanhá-lo. Em 2007, Anderson foi eleito para a Real Academia Sueca de Música. E em 2008, a Universidade de Estocolmo concedeu-lhe um doutorado honorário em Humanidades por seu trabalho na preservação e promoção das tradições folclóricas suecas. Um de seus momentos públicos mais memoráveis ocorreu em 2010, quando ele e sua ex-esposa, Annie Friedrich Lyngstad, se reuniram no palco em Nova York para aceitar a homenagem de entrada do ABBA no Hall da Fama do Rock and Roll. Ao refletir sobre o som único do ABBA, Anderson explicou como os longos e escuros invernos da Suécia e a riqueza da música folclórica europeia moldaram suas canções. Se você vive em um país como a Suécia, com 5 ou 6 meses de neve e 2 meses sem sol, isso se reflete na arte. Você ouve isso nas canções folclóricas suecas, nas melodias russas em Sibelius e Grieg, no olhar de Greta Garbo na voz de Jussi Björling, e sim, também na voz de Freda e Agneta em algumas de nossas músicas. Seguiram-se mais honras. Em 2012, recebeu outro doutorado honorário, desta vez em Filosofia pela Universidade de Tecnologia de Luleå. E nesse mesmo ano ganhou o prestigiado Prêmio Guldbaggen da Suécia pela composição da trilha sonora do filme Palme. Seu álbum solo de 2017, Piano, rendeu-lhe posteriormente o prêmio Opus Classic em 2018. E em março de 2024, pouco antes do 50º aniversário da vitória do ABBA no Festival Eurovisão da canção Anderson, e seus 3 companheiros de banda foram nomeados comandantes de primeira classe da Ordem Real de Vasa, pelo rei Carl V, 16 Gustav da Suécia. Foi um momento histórico, já que as ordens reais de cavalaria suecas não eram concedidas a cidadãos havia quase 50 anos. Benny Andersson lutou contra o alcoolismo durante grande parte de sua vida adulta. Em 2001, ele parou de beber completamente e permanece sóbrio desde então. Foi somente em uma entrevista de 2011, quase 10 anos após o início de sua sobriedade, que ele falou abertamente sobre a extensão de sua luta contra o álcool e seus problemas. Então, o que você achou de tudo o que Benny disse? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela para acompanhar as histórias dos seus famosos favoritos. Até lá!